Efésios 4, 25 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Ti, fale aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, aprender a viver em santidade. Estamos aqui diante de um texto que nos desafia nesta direção. Nos desafia a vivermos em santidade para a glória do Teu nome. Então nos ensine isso, Deus. Fala aos nossos corações, encha-nos com Teu Santo Espírito nesta noite, para que possamos ser desafiados por Ti mesmo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para vivermos para Ti. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém, Senhor. Somos desafiados a viver em santidade. A carta de Paulo aos Efésios mostra nos capítulos iniciais esta condição nossa de família, de povo de Deus, de filhos de Deus. Fala que nós fomos escolhidos pelo Senhor para a salvação. Fala que nós fomos feitos filhos por meio da adoção. Fala que não há mais barreiras agora dividindo o povo do Senhor, como que tendo judeus mais privilegiados e gentios de fora da aliança e da promessa. Não, agora somos um só povo. E na semana passada nós vimos que somos chamados a se ver como família de Deus, participantes das promessas do Senhor. E diante disso, há um desafio para que vivamos em conformidade com tal família. É como se até aqui Paulo tivesse nos falado deste privilégio que temos de ser família e dos nossos direitos como família. Ele fala, vocês têm acesso ao Pai, à semelhança dos judeus. Vocês têm parte e são herança do Senhor. Vocês recebem as bênçãos espirituais de Deus. A vocês foi dado o direito de compreenderem o amor do Senhor. Tudo isso são os nossos direitos nesta herança e nesta família. E não pense aqui em direito como algo do qual você vai reivindicar, vai bater na mesa e falar, eu decreto, ou determino, ou não aceito isso ou aquilo. Não é neste sentido, mas é no entendimento de que a graça do Senhor nos foi manifestada ao ponto de termos nós direitos na família dele. Mas toda família, além dos direitos, também tem as obrigações, tem os deveres. E esses deveres nos são apresentados, então, a partir do verso 17 do capítulo 4. Não andeis mais como aqueles que não são da família. Vivam como filhos que vocês são agora. Vivam em santidade. E na semana passada nós falamos de romper com este passado, de deixar este passado de pecados alheios à vida de Deus, distantes da família de Deus, para agora efetivamente vivermos não apenas as bênçãos da família, mas também as obrigações e os deveres da família, refletindo Cristo em nós. E eu convido você a ler comigo o verso de número 24. Vamos juntos? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O texto, então, da semana passada terminou dizendo isso. Que vocês se revistam deste novo homem. Que vocês andem em retidão,
em conformidade com a verdade. Por isso, assim abre então a nossa exposição nesta noite, é por isso que vocês devem viver em santidade para a glória do Senhor. E nos será apresentado um desafio a viver em santidade no falar, nos nossos sentimentos e também em nossas ações em relação aos nossos recursos. Eu quero pedir aos irmãos que orem. Há muito barulho aí fora, e isso em alguma medida pode estar tirando a nossa atenção. E como nós aprendemos nesta manhã, nós precisamos da oração dos irmãos para sermos sustentados por essas orações enquanto nós estamos aqui. Se os diáconos tiverem a oportunidade de gentilmente conversar com as pessoas, carinhosamente, com todo o amor cristão que nos é devido, e puderem fazer, o façam. Se tiver qualquer dificuldade, não há problema, nós seguimos e, em fé e concentração na palavra, ajudados pelo Espírito, seremos edificados. Amém? O texto coloca para nós, então, aqui a condição. Precisamos ter uma nova forma de viver, uma nova forma de falar, de expressar os nossos sentimentos e também de tratar os nossos recursos. Irmãos, como nós negligenciamos a questão da santificação? Há um relaxo muito grande em nós. Talvez alguns justifiquem-se e se apeguem à ideia de que vivemos no tempo da graça e colocam esta bênção da graça do Senhor como se isso fosse um aval para que vivêssemos de forma dissoluta em pecados, sem nos preocupar com agradar ao Senhor com as nossas práticas, em respeitar os preceitos de Deus. É como se as pessoas olhassem e dissessem assim: Cristo recebeu na cruz todo o peso do nosso pecado, então agora a gente pode viver de qualquer jeito, o que é um grande equívoco. É claro que em Cristo Jesus não há mais condenação, não há mais a punição, Ele recebeu em nosso lugar. No entanto, irmãos, esta não é uma carta em branco para que você peque. Aliás, aqueles que entendem o calvinismo, a partir desta perspectiva de que o calvinismo, ou a doutrina exposta pela Escritura, pelo apóstolo Paulo, dá para nós algum tipo de direito de sair pecando, porque afinal de contas, pela graça nós já fomos salvos e todos os nossos pecados já foram perdoados, este é um grande equívoco. Este é um entendimento distorcido, e aliás, este não é um entendimento que o filho vai ter em relação às vontades do pai. O bom filho quer agradar o seu pai, mesmo ciente que este pai vai perdoá-lo caso ele erre. Ou esta relação familiar é diferente? Claro que não. Os nossos pais paternos, terrenos, não são assim? Não são estes sempre prontos a nos perdoar? E a resposta para esta bondade deles é nós chatearmos mais e mais a eles? Claro que não. Isso não faz sentido. Não pode ser assim, então, com Deus. Há uma necessidade de encararmos com seriedade a nossa vida de santificação. Senhor, nós precisamos ser mais santos, precisamos lutar contra o nosso pecado e precisamos vencer os nossos pecados. Primeiro, na forma de falar. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dois aspectos aqui a serem destacados no que diz respeito a falarmos a verdade. Primeiro, uma vida com sinceridade. Segundo, uma vida com honestidade. Vamos falar então sobre esta vida com sinceridade. A expressão de falarmos sempre a verdade uns para com os outros, porque somos irmãos, somos partes do mesmo corpo, tem a ver com esta relação familiar. Que família consegue viver bem se houver um monte de mentiras, um monte de engano? Ninguém consegue. Aliás, aqueles que são pais de adolescentes, talvez o que vocês mais falem com seus filhos é justamente sobre essa importância da sinceridade. Filho, olha, não importa o que for, fala a verdade para o pai. Talvez a gente fique chateado, a gente fique triste, mas fala a verdade, nós precisamos disso. Nós precisamos ter esses vínculos de confiança entre nós sempre muito sólidos. Então, algo que nós requeremos em nossas famílias é aquilo que Paulo está colocando aqui. Sejam sempre muito sinceros entre vocês. Falem a verdade entre vocês. Ainda que isso doa, ainda que isso seja difícil de engolir, de encarar, mas que não haja nada encoberto, nada escondido, nenhum tipo de falsidade entre vocês. Esta sinceridade é colocada aqui por Paulo, afinal de contas vocês são famílias. Então que haja sinceridade e amor sincero entre vocês. Lá no verso 29 ele vai dizer como esta verdade deve ser dita.
E é o que nós veremos então agora. Esta verdade, esta sinceridade que deve haver entre nós, deve ser sempre expressada com as melhores palavras, as palavras que vão transmitir graça. Não saia da vossa boca então nenhuma palavra torpe. Ao dizer a verdade, tratar os problemas, buscar a solução dos conflitos, seja sincero, mas seja amoroso. Nada de agressividade. Nada de erguer o tom de voz e agressivamente sair ofendendo a pessoa. Porque às vezes nós temos até a razão. Nós até detemos a verdade no que diz respeito aos erros e às falhas do outro. Mas nós começamos esta conversa com os insultos. Ah, porque você não presta. Ah, porque você sempre foi um mau caráter. Ah, porque você é um desgraçado, um miserável e etc. E nós colocamos um monte de adjetivos negativos e ofensivos para depois no final virar e falar, não, mas eu disse a verdade. Ok. Pode até ser de fato verdadeiro as críticas apontadas, os pecados apontados, mas a ordem do texto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nada que agrida o outro, que fira o outro. O texto segue e continua nos falando como esta verdade, esta sinceridade entre os irmãos deve ser transmitida. Que o que saia da sua boca seja unicamente aquilo que for bom para edificação. Algo que vai construir, ajudar o meu irmão a ter a sua vida transformada, mudada. Unicamente aquilo que também for necessário. Porque nem sempre, irmãos, o dizer a verdade, em alguns momentos, se dá por necessário. Aquele gostinho que às vezes nós temos, até cheio de satisfação de olhar para alguém e falar, está vendo? Eu disse, eu avisei. A pessoa já está sofrendo. Muito provavelmente, nesta altura, ela já percebeu todos os erros que cometeu. Não há necessidade que você traga à tona novamente verdades que anteriormente já foram ditas. Sinceramente, ela já sabe. Ela já percebeu. E talvez aquelas lágrimas daquela pessoa sejam uma grande justificativa de que você tinha razão. Não porque nós seremos utilitaristas ou relativistas e relativizarmos a verdade, não isso. Mas porque naquele momento a pessoa já sabe. É a semelhança de nós diante de uma situação de luto de alguém, chegarmos para aquela pessoa que já sofre o luto e de repente despejarmos sobre ela um monte de palavras, de advertências, até mesmo de correções, que para aquele momento a pessoa não tem menor condição de entender, de digerir, de assimilar e de ser edificada pelas suas palavras. Em alguns momentos o nosso silêncio vai valer muito mais do que as nossas palavras. Em alguns momentos o nosso abraço em alguém vai dizer muito mais do que as tantas palavras. Mas há uma última medida colocada aqui no texto, que nos ajuda muito sobre esta forma como devemos falar a verdade e viver em sinceridade entre os irmãos. Que as suas palavras transmitam graça. Isso significa que na medida que nós terminamos o nosso discurso para a pessoa, o sentimento dela em relação a tudo que ouviu da nossa boca vai ser o sentimento de gratidão. Obrigado. Se isso for verdade, é porque você conseguiu transmitir graça por meio das suas palavras. Se todo mundo fica bravo, irritado com você, por conta das verdades que você fala, é porque você não está conseguindo transmitir nas suas palavras este amor e esta graça. Porque quando verdadeiramente nós estamos preocupados com o bem-estar do outro e com a transformação do outro, a gente consegue demonstrar amor nas nossas palavras, ao ponto de a pessoa, depois de ouvir toda uma advertência dura e séria contra o seu pecado, olhar para a gente e desejar nos abraçar. Obrigado, me senti amado como filho, me senti bem cuidado, bem tratado, obrigado por cuidar de mim. As nossas conversas precisam chegar a este ponto de amor, quando nós formos chamar a atenção de alguém.
O texto, então, não está dizendo para nós sermos falsos, não está dizendo para nós omitirmos a verdade dos nossos irmãos em relação aos seus pecados, em relação àquilo que eles precisam aprender para serem mais parecidos com Cristo. O que o texto está nos dizendo é: saibam falar a verdade, saibam fazer isto em amor, saibam transmitir a graça de Deus por meio das suas palavras. Mas há um porquê de nós não conseguirmos fazer isso. Porque muitas vezes, ao falarmos a verdade para alguém, nós não estamos interessados na edificação do outro, mas simplesmente num desabafo nosso. Porque muitos casais, ao tratarem dos problemas conjugais, não estão interessados em fazer o outro melhor, mais cristão, mais parecido com Cristo. Soltam as palavras com interesses próprios. O interesse de vencer a discussão, o interesse de ter o problema seu resolvido e não necessariamente o crescimento do outro. Irmãos, quando a gente só vai até as pessoas para conversar com elas, quando algo nos incomoda e está tirando o nosso conforto e a nossa paz, isso não é demonstração de amor, é egoísmo. Quando a gente só vai disciplinar os nossos filhos porque a bagunça deles é tanta que atrapalha o meu lazer, o meu descanso, isso não é educação, isso não é edificação. Isso é um desabafo de um pai gritando e falando: olha, para que eu não aguento mais. Esse filho vai ver graça transmitida nas suas palavras? Não vai. E de fato não há graça nessas palavras, porque não há sinceridade. Há um grande pai egoísta reivindicando o seu espaço de descanso, de sossego, de um filho que está perturbando, então ele grita, ele fala até verdades em relação à bagunça, em relação à indisciplina, mas não há amor, porque aquele pai não está interessado na edificação do filho, está interessado que a criança fique quieta e lhe dê a paz. É o egoísmo até mesmo numa relação tão sublime entre pais e filhos. E é assim também em nossos casamentos. É assim também com os nossos colegas de trabalho. Quando a gente grita, ofende, não é porque a gente está querendo o bem do outro. A gente quer que ele mude para o nosso bem. E quando essa é a nossa motivação, a gente nunca vai transmitir graça. Então, até mesmo o nosso ensino a alguém deve ser sincero. Deixa a mentira de lado. Afinal de contas, por que você está vindo falar isso comigo? É amor de verdade? Ou é porque isso te incomoda tanto e te atrapalha tanto que você tem que falar? Você está falando de fato para o meu bem? Ou está falando para que você tenha vantagem diante de toda essa situação, caso eu mudar? Irmãos, o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele vai tentar nos convencer de que estamos ensinando, falando a verdade, sendo apegados à retidão da Escritura, quando na verdade estamos sendo egoístas, reivindicando o nosso bem-estar por meio das palavras, insultando as pessoas, ofendendo as pessoas, até mesmo por meio de verdades que elas realmente deveriam ouvir. Deixemos a mentira. Cada um de nós, falemos a verdade, em amor, do jeito certo. Esta é a forma sincera com a qual devemos proceder em família. Mas não apenas este tipo de verdade ligado à sinceridade, mas também a verdade ligada à honestidade. Quantas são as muitas falhas nossas, por meio da mentira, para levarmos vantagem em relação a alguma coisa? Então é aquela mentira no valor da nossa renda, para conseguir um financiamento. É aquela mentira na hora de preencher o endereço para poder se valer dos benefícios do município vizinho. É aquela mentira, então, em relação ao nosso consumo, para poder ter uma conta de luz, de água mais em conta, mais barato. Irmãos, esses pequenos deslizes ofendem a santidade de Deus. Ele é santo, santo, santo. Essa prática da mentira, da desonestidade, a fim de levarmos vantagem, isso desagrada ao Senhor. A mentira para ganhar um benefício do governo de R$600, dizer que é o que não é, que tem o que não tem, que precisa daquilo que não precisa, apenas para levar vantagem, na ilusão de que está se saindo bem.
Irmãos, eu não vou dizer a exclusividade do povo brasileiro, não. Nós precisamos aprender que a vantagem verdadeira está em fazer aquilo que é certo. O jeitinho, o esquema, para tirar a carta, para se livrar de uma multa, para conseguir um benefício do governo, uma condição melhor de preço, esse tipo de aparente vantagem é pecaminosa. É pecaminoso e isso não agrada a Deus. Quer ir bem na sua vida financeira? Comece a fazer o que é certo. Comece a ser honesto. Comece a orar e falar, Senhor, eu sou grato a Ti porque eu tenho o que eu devo ter. Pela verdade, sinceridade e honestidade daquilo que de fato eu estou vivendo. É assim que Deus começa a nos abençoar, irmãos. Agora, se tem falcatrua na sua conta, se tem falcatrua na sua internet, se tem falcatrua no seu trabalho, se tem um monte de mentira em volta de tudo aquilo que você faz e você acha que está levando vantagem financeira em torno disso, sua vida financeira nunca vai caminhar para frente. Porque a base de tudo está errada, está equivocada, está mal construído. E então isso nos leva ao segundo desafio à santidade nesse texto. Aquele que roubava, que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos tudo aquilo que for bom. E tenha também para acudir ao necessitado. Verso 28. Precisamos ter santidade no falar. Precisamos também ter santidade no nosso agir com os recursos. Não dá para nós vivermos o tempo todo roubando aquilo que é do outro, tirando aquilo que é do outro. Quando você preenche equivocadamente o seu nome para uma vaga que não é sua, você tira a vaga de alguém. Quando você aceita um benefício que não era para ser seu, alguém deixa de receber. Irmãos, nós, infelizmente, nos valemos de pequenos furtos. E achamos que não há problema nenhum nisso. Nos valemos da pirataria e achamos que não há problema nenhum nisso. Então, irmãos, a gente vai adotando práticas criminosas, pecaminosas, e nem damos conta do quanto isto é sério. E pior, conduzimos os nossos filhos também a isso. Conduzimos os nossos filhos a serem envolvidos nas nossas mentiras, envolvidos em nossos tipos de furto. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe. Irmãos, por vezes nós olhamos todos esses tipos de pequenos ganhos e achamos que não há problema nenhum nisso. Quero destacar 2 problemas sérios que nós temos, às vezes, ligado ao furto, do qual a gente não se atenta. Todo tipo de pirataria e todo tipo de gato que, por vezes, são feitos. Pirataria em softwares, pirataria em livros, pirataria de roupas, artigos domésticos, artigos eletrônicos. Irmão, se nós não temos para comprar o original, não compre o falsificado, não compre o pirata. Não se valha daquilo que está tirando dos autores originais os direitos deles e os recursos deles. Pode parecer besteira, mas se fosse conosco, nós não gostaríamos. Se você se empenhasse em produzir algo, em desenhar algo, em ter todo o empenho técnico e também toda a mão de obra para fazer algo, você gostaria de receber por aquilo. Quando nós nos valemos de pirataria, nós estamos tirando o trabalho de muitas pessoas. Estamos tirando o direito de muitas pessoas. Talvez você diga, pastor, mas é muito caro o original. Então siga o que o texto está falando. Cada um trabalhe e compre e faça aquilo que é bom. Perceba que talvez você esteja correndo o risco de pecar também por uma vaidade e por uma futilidade. Porque se algo está caro demais para que você tenha o original, será que efetivamente aquilo lhe é tão importante, tão necessário?
Será que então aquele tênis da marca XYZ me é tão necessário, ao ponto de eu não tê-lo, eu ter que me valer de um falsificado? Onde está o meu pecado de vaidade, de futilidade? É melhor o simples. É melhor aquele que não tem marca nenhuma, mas que tenha sido comprado de forma honesta, remunerando justamente aqueles que trabalharam para aquilo, aqueles que produziram, desenharam e fizeram. É melhor honestamente pagar os impostos sobre aquilo, ainda que isso gere para nós custos e despesas, mas este é o jeito certo. E é assim, irmãos, que Deus vai nos abençoar nas questões financeiras. Quando a gente trabalhar corretamente, quando a gente for honesto em todo o nosso proceder, quando a gente pagar as coisas direitinho. O mesmo vale para os muitos gatos que existem aí, gato de Netflix, gato de internet, gato de água, gato de luz. É um ninho de gato. Isso não tem a ver com a vida cristã. E é claro, a gente sabe que essa questão ligada a marcas, patentes, e o que é ou não permitido, lícito, sempre é difícil a gente saber às vezes. Recentemente nós estávamos com um dilema em relação a alguns livros a serem comprados, porque aparentemente aqueles livros não eram mais produzidos. E era um livro que eu havia pedido numa matéria minha, que eu dou aula. E aí a moça que estava me ajudando na compra falou, olha, os alunos não estão conseguindo comprar porque não tem mais, não produz mais, a editora falou que não vai mais reeditar o livro, a gente não sabe o que fazer. E aí, a gente pode ir lá, imprimir, liberar um PDF para o pessoal, está tudo certo? Eu falei, gente, eu acho que a melhor forma é a seguinte, vamos pegar e vamos ligar na editora. Falar, ó, vocês não vão produzir mais o livro? Não, a gente está precisando do livro, ok. A gente pode, então, distribuir um PDF que a gente tem aqui? A gente pode, então, tirar cópia dos autênticos, dos originais que tem aqui? Se a editora falar que pode, então pode. Na prática, para a gente saber se algo está certo ou está errado, é bem simples. É só ligar no órgão competente e perguntar, posso fazer assim? Se eles falarem que pode, então tenha certeza, está certo. Ah, pastor, mas que foi me apresentado um negócio que é mais ou menos assim, eu estou estranhando, está estranhando, então faz o seguinte, pega o telefone, liga lá, Sky, alô, tudo bem? Estão me apresentando isso. Isso daqui é um plano correto, é um plano de vocês, eu posso assinar, é coerente. Se eles falarem ok, faça. Pastor, eu não sei se isso daqui é correto, se é verdadeiro, se pode ou não. Vai lá na delegacia, então, bate lá e fala, ô, seu polícia, tudo bem? Eu queria saber se isso aqui é justo, eu posso fazer isso? Se ele falar que pode, então pode, irmão. Agora, se em alguma medida algo não pode ser feito, e algo tem que ser escondido, e algo vai ser barrado no aeroporto, ou vai ser barrado lá no centro de São Paulo, tenha certeza, aquilo é errado. E se é errado, irmãos, não pode estar dentro das nossas práticas. Por mais que aparentemente isso seja vantajoso. Não façamos. Isso entristece a Deus. Isso traz danos às outras pessoas. E é por isso que, infelizmente, às vezes a gente vive tão mal. E traz o mal também a muitos outros. Precisamos ser santos. No nosso falar. Na prática com os nossos recursos. Em nossos sentimentos. O verso de número 26 nos diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. O texto nos alerta em relação aos sentimentos nossos. E trata de um que é complicado, a nossa ira. Ah, irmãos, como é difícil para quem tem o sangue mais esquentado. Ficar do jeito certo, no canto certo, usar as palavras certas. E o texto está nos dizendo, não dei lugar ao diabo. O que isso significa? O texto está dizendo o seguinte, quando você está irado, não é o Espírito Santo que está conduzindo as suas ações. Não é você que está conduzindo as suas ações porque você já perdeu o controle. Quem então está agindo em seu lugar? O próprio Satanás. Por isso o texto fala, não pequeis. Pastor, mas o texto fala que é possível ter uma ira sem pecar. Sim. Que ira é esta? Aquilo que nós temos e tratamos como a ideia de ira santa. Aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. É aquela ira por desejar fazer aquilo que é certo. Mas preste atenção, geralmente essa ira vai vir primeiro contra nós mesmos.
é eu ficar triste, ofendido, bravo, chateado com o meu pecado. Este é um tipo de ira santa. Este é um tipo de nervosismo que você pode ter. A indignação com o pecado e com a ofensa a Deus. Mas no que diz respeito ao nosso irmão, a essa vida de família que está sendo dita aqui no texto, a proposta do texto é: não pequem, não deem lugar ao diabo, e não deixem que o diabo tome conta das suas ações. Na prática, irmãos, pode ver as grandes besteiras que a gente faz na vida. A gente faz quando nós não estamos no controle, quando Deus não está no controle. Então quem está no controle é o diabo. Por isso então você pega o carro, engata primeiro e sai cantando pneu, bravo, nervoso, falando um monte de coisa, e arrebenta com a suspensão do carro, e acaba com a embreagem em uma rodada e patinada só, porque é o diabo que está no controle, é ele quem assumiu o lugar. Quantas vezes nós falamos coisas que trazem para nós prejuízos sérios, porque estávamos irados, pecamos, não tivemos controle nem domínio próprio, não era o Espírito Santo que estava a conduzir aquela nossa fala, então na resposta agressiva e irada, a gente fala o que não deveria. Irmãos, nós temos que ter esse zelo. Senhor, cuida dos meus lábios, cuida do meu coração, cuida do meu temperamento. Eu sempre digo aos irmãos que lá em casa o estressado no relacionamento sou eu, né? O mais bravo. E esse texto é um texto que trata o meu pecado, a ira. E eu sempre digo que eu e a Vanessa, a gente nunca brigou, sério, bravo, sabe? Aquela coisa de um erguer a voz com o outro, isso nunca aconteceu. Méritos de quem? Da Vanessa. Todos dela. Nenhum mérito meu nisso. Porque a Vanessa, quando eu chego muito bravo, muito nervoso, e ergo o tom de voz, ela olha para mim e fala: você está nervoso demais, depois a gente conversa. E acabou, não tem com quem eu brigar. Aí não tem graça, né? Porque eu estou irado demais, mas não tem quem descontar minha ira, então... Ela fica quieta, fecha a cara e a discussão acaba. O motivo de não termos brigas sérias, coisas voando, caindo no chão e quebrando, e xingamentos e ofensas, que eu sei que infelizmente é uma realidade de muitos casais, é por esse grande mérito e graça que Deus concedeu à minha esposa. Ela é alguém que não tem menor dificuldade no que diz respeito à mansidão, longanimidade e domínio próprio. E eu louvo a Deus por isso. Aprendi muito com ela nesse sentido. E tenho sido moldado à imagem de Deus, à imagem de Cristo, por meio da bênção da vida da minha esposa, trabalhando e cuidando de mim nesse sentido. E louvo a Deus porque essa semana nós conversávamos sobre isso e ela falou, né, conversando com os nossos amigos: olha, o Jonatas melhorou muito. Eu falei: ufa, graças a Deus, que bom. E ela, graças a Deus, nesse sentido, continua sendo preservada em amor por Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque quando nós estamos irados, nós ofendemos muito. Pastor, eu não estou entendendo que tipo de ira é essa. O texto vai nos falar lá no verso 31. Longe de você toda amargura. Sabe aquele ódio, aquele rancor, aquele sentimento mau que fica em nosso coração? E diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, que isso não seja levado adiante. Sabe aquela coisa do tipo que o seu coração, ou até mesmo o seu estômago, sente-se mal quando você ouve o nome de alguém, ou quando você sabe que vai se encontrar com algum desafeto? Irmão, esse é o tipo de ira pecaminosa, de sentimento que não deve existir em nós cristãos. Nós devemos estar prontos a lidar com aquelas pessoas que nos ofendem, que nos maltratam, a ponto de, se encontrarmos elas, conseguirmos viver tranquilamente. Não significa ter um relacionamento de estreita confiança e vínculos de confiança com essa pessoa que talvez tenha te traído, tenha te ofendido, tenha sido desonesto com você, mas é você não alimentar nenhum tipo de mágoa, rancor, nada que fica ali te amarrando ao ponto de você falar: puxa, pastor, se um dia eu tiver aqui, essa pessoa entrar na igreja, eu vou ter que ir embora, porque eu não vou conseguir mais congregar. Irmão, se esse é um sentimento na sua vida, você está completamente errado. É essa amargura que o texto está falando para você. Longe de você isso. Longe de você isso. Longe de você toda a cólera, aquela raiva quase que animalesca de você sair fazendo coisas horríveis. Longe de você toda a ira, toda a gritaria.
que sai erguendo o tom de voz e não tem mais onde parar. Longe de você tudo isso. Longe de você toda blasfêmia. E aqui todas aquelas palavras ofensivas que anteriormente já haviam sido ditas, não saia da vossa boca isso. E bem assim toda malícia, todo o desejo nosso de fazer o mal contra aqueles que nos ofenderam. Longe de nós tudo isso. Que seja o Senhor a governar também os nossos sentimentos, que nós procuremos ter também santidade na forma como estamos lidando com os conflitos e as dificuldades da vida. Do contrário, o que nós estaremos fazendo? O verso de número 30 vai nos dizer: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, tudo que nós falamos aqui, santidade no falar, no pensar, no agir, não há novidade aqui. Seja sincero comigo, você já tinha ouvido isso. Mas o texto coloca para nós o peso quando nós não cumprimos essas coisas que aqui estão. Nós estamos entristecendo o Espírito. E o texto usa aquilo e nos relembra a condição do Espírito de Deus em nossas vidas, aquilo que já havia sido dito lá no capítulo 1 de Efésios. No Espírito de Deus nós fomos selados. E lembra qual é a ideia desse selo que nós falamos? A marca, o símbolo de propriedade. Sabe o que o texto está querendo nos dizer com a ideia de entristecer o Espírito no qual nós fomos selados? A ideia de que nós carregamos uma marca, irmãos. A marca de Cristo, de sermos chamados de cristãos. Quando um cristão é pego nessas práticas desonestas, nessas mentiras, nesta ira descabida, há uma marca que está em nós, o selo do Espírito. Uma marca de propriedade que está sendo manchada. Para que a gente entenda um pouco essa ideia, sabe quando você tem alguns artistas famosos, jogadores de futebol que representam uma marca? Eles assinam um contrato que tem muito a ver com aquilo que eles vão fazer fora, na vida, no dia a dia deles. E há sempre uma cláusula do seguinte: olha, se vocês fizerem algo que traga algum tipo de problema para a imagem da nossa marca, o contrato está rompido. Então, acusações de crimes, de escândalos morais, acabou. Você não pode carregar a nossa marca e ter esse tipo de comportamento. Irmãos, a nossa marca é muito mais importante do que a publicidade de qualquer tipo de produto. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós fomos marcados e selados pelo Espírito do Senhor. Quando nós temos este proceder de falar mentiras, de ser desonesto, de dizer as coisas da forma errada, de ter um comportamento cheio de ira, de dar lugar ao diabo e não termos nós domínio próprio, quando nós somos pegos em furtos, em pequenos roubos, em deslizes que entristecem o nome de Deus, é essa marca que está sendo manchada. Não entristeça o Espírito. Não ofenda a Deus, porque você foi marcado, selado por Ele. E é muito belo e ao mesmo tempo cheio de responsabilidade que o texto nos coloca. Isso aconteceu para o dia da redenção. Fomos selados para este dia, ou seja, esta marca está vinculada à perfeição que nós teremos lá, naquele último dia. A redenção, a consumação em santidade nossa, para vivermos eternamente com o Senhor, como cidadãos dos céus. É assim que a gente deve proceder. Irmãos, nós sabemos o quanto temos sido envergonhados nesses últimos dias, em especial aqui em nosso país. Escândalos de imoralidade, de corrupção, de adultério, de assassinato, dentro da igreja de Cristo. Não dê lugar ao diabo. Tudo que nós ouvimos aqui pode ser coisas muito simples, mas sabe, quando você desliza em cada uma delas, é o nome de Cristo que você está envergonhando, manchando, entristecendo. Então vamos zelar por uma vida de santidade. É o nome da nossa família e é disso que Paulo está falando.
Então, diante deste fato de vocês serem da família de Deus, vivam em santidade, porque é o nome dessa família que nós estamos carregando. Quero encerrar o nosso sermão desta noite. Convido já à frente o grupo de cânticos da nossa igreja, convidando você a ler comigo o verso 1 e 2 do capítulo 5. Leiamos juntos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A maior motivação para que você viva em santidade é aquilo que Cristo Jesus fez. Paulo encerra este assunto nos dando o padrão e a motivação. Sejam imitadores de quem? De Deus. Pastor, como é que eu sei que eu estou chegando lá nesta santidade? No falar, no pensar, nos meus sentimentos, na minha honestidade prática para não roubar nada nem a ninguém. Qual é o padrão que eu pego para saber se eu estou indo bem ou mal? Paulo fala, imitem ao próprio Deus, imitem a Cristo. Ele coloca a régua, irmãos, lá em cima. Significa, você não tem que se comparar com um pastor. Você não tem que se comparar com um bom irmão, ou um bom presbítero, ou um bom diácono da sua igreja. O padrão é muito mais elevado do que esse nosso terreno. Tomem como padrão Cristo. Cristo falaria assim, Cristo se comportaria assim, é assim que ele administraria as suas compras, os seus negócios, é assim que ele faria. Ele é o padrão. Mas ao mesmo tempo ele também é a motivação. Andai em amor. Este amor pela família, como também Cristo nos amou. Que este amor de Cristo por nós, que renunciou a todo e qualquer tipo de pecado, que foi para a cruz em nosso lugar, seja a grande motivação para nós vivermos em santidade. Nós não devemos viver em santidade na ideia de que vamos garantir ou conquistar a salvação. Não, Cristo já conquistou isso na cruz em nosso lugar, já fez isso por nós. Devemos viver em santidade como forma de gratidão pelo amor que Cristo demonstrou por nós.